Bom, há cerca de 6 meses atrás eu recebi o convite para ser o novo curador da Cinemateca do Museu de Arte Moderna. Esse convite partiu do presidente da Cinemateca, o Carlos Alberto Chateaubriand, que tem o desejo de transformar a Cinemateca num espaço vivo, num espaço participativo da cultura da cidade do Rio de Janeiro. A Cinemateca, infelizmente, nos últimos anos, perdeu muito do seu espaço e muita da sua proeminência no cenário cultural carioca. Então, o desafio para o qual eu fui chamado aqui na Cinemateca foi justamente o desafio de fazer com que esse lugar, que tanto importância tem, que tem um valor inestimável, sentimental na vida dos grandes cineastas, dos grandes espectadores, dos grandes críticos, dos grandes jornalistas brasileiros dos últimos 60 anos, a Cinemateca tem 60 anos, fazer com que esse espaço volte a ter uma dinâmica, volte a ter uma programação atrativa e que, sobretudo, dê condições dignas de trabalho às pessoas que trabalham nas áreas de conservação e de documentação do material cinematográfico que aqui se encontra. Bom, eu acho que o principal motivo foi a ligação profunda, sentimental que eu tenho com esse lugar. Esse lugar foi o lugar onde eu me formei cinematograficamente. Foi aqui que eu vi pela primeira vez Cidadão Kane, no início dos anos 80. Então eu tenho pela Cinemateca, como muitas pessoas com quem eu tenho voltado a conviver hoje diariamente, um carinho muito profundo pela Cinemateca e pelo que ela representa em termos de formação cultural dos moradores do Rio de Janeiro. Essa foi a principal razão que me trouxe até aqui. Não, muito pelo contrário, eu acho que as dificuldades são inúmeras, as dificuldades são muito grandes, as dificuldades elas chegam inclusive a criar em você um temor, mas eu acho que você não pode se intimidar diante dos desafios, diante das dificuldades. Acho que a lição que a gente tem que aprender desse momento, que é um momento de extremo imobilismo, de extremo desinteresse, de uma extrema falta de crença em que as coisas possam acontecer, é justamente lutando pelo contrário, é justamente mostrando que a gente pode realizar, que a gente pode fazer, que a gente deve enfrentar os desafios, mesmo que não consiga resolvê-los, mesmo que eles sejam maiores do que a gente, mas pelo menos a gente tentar, pelo menos a gente enfrentar é absolutamente necessário. E aqui na Cinemateca o que se precisa hoje é disso, é de pessoas com uma ligação que nesse primeiro momento vai ser uma ligação basicamente sentimental, porque os recursos não existem, os recursos são escassos, mas se a gente ficar só reclamando, nós não vamos conseguir fazer nada. Então a gente tem que buscar alternativas como crowdfunding, por exemplo, alternativas como convênios com outros espaços alternativos que existam na cidade, como o Cineclube Estação Botafogo, que vai trabalhar junto com a gente, isso já é certo, como o Joia, como o Instituto Moreira Salles, como o Centro Cultural Odeon, enfim, nós temos que agregar, nós temos que construir um pool de resistência ao cinema mais convencional e mais presente em todo o espaço. Não que esse cinema não tenha que existir, não é nada disso, não é um confronto, é apenas um gesto, um ato de resistência, mostrando que existem outras formas de fazer e de pensar o cinema e que a Cinemateca, por obrigação, é um espaço de preservação desse ânimo. Eu acho que tem alguns caminhos. Primeiro, o caminho da descoberta. Eu acho que a Cinemateca tem que ser um espaço de formação de um novo público. O que a Cinemateca possui de diferente? A Cinemateca é um espaço onde se aprende também, onde existe uma função pedagógica também. Eu acho que aqui as pessoas têm condições de conhecerem as tecnologias audiovisuais, as formas de se fazer cinema desde o início, né, desde o surgimento do cinema, até, que vai completar agora 120 anos, né, até os dias de hoje, até os recursos mais modernos que nós temos à mão, né, nos dias de hoje. Então, a diferença da Cinemateca é que ela pode ser um instrumento de formação histórica. Aqui, o sujeito, além de ver o filme, ele pode estudar,
ele pode pesquisar, ele pode solicitar ver uma cópia mais antiga, ver um filme que estava desaparecido, ou que ele sequer sabia que ainda existia cópia, enfim. Aqui é um espaço da pesquisa e do conhecimento, além, evidentemente, do entretenimento, né, do desfrutar dos filmes através das sessões, mas necessariamente esse é um espaço de formação para novas gerações. E como é que você encontra tempo? Você trabalha no dia, você trabalha aqui, você trabalha em mercados internacionais, você tem empresa, e aí, você é um clone? Eu não. Meu dia tem 24 horas como de todo mundo, eu só tenho talvez um pouco mais de vontade, um pouco mais de dedicação, assim, para poder ocupar o espaço do tempo e ocupar outras funções. Mas eu acho que o grande segredo é você não acreditar que se trabalha sozinho. Eu não trabalho jamais sozinho. Eu sempre procuro, com as pessoas com quem eu trabalho, dividir responsabilidade, dividir atribuições, porque é só assim que você vai conseguir fazer. Se você tomar tudo para si, não há tempo, não há carga humana que resista a tantos desafios. Então o que nós temos que fazer, o segredo é dividir, é compartilhar, é trazer mais pessoas para trabalhar com a gente. E aí, no fundo, o que a gente acaba fazendo sempre é se divertindo, gerenciando e tocando da melhor maneira possível o trabalho. E agora, para a gente finalizar, 2 perguntas. A primeira, quais são as novidades? O que está vindo por aí? Bom, nós estamos construindo novas parcerias. Nós tivemos um apoio no primeiro momento muito relevante do Grupo Joia, sobretudo do Rafael Aguinaga e do Rafael Camacho, que foram pessoas que no primeiro momento, quando viram as dificuldades que nós enfrentávamos aqui, cederam o seu projetor, fizeram questão de dar o seu apoio à Cinemateca, e nós vamos fazer outras parcerias. Nós estamos com uma parceria encaminhada com o Grupo Estação Botafogo muito grande, que vai envolver também uma melhoria da qualidade da projeção da sala, uma nova sala com a programação do MAN, uma nova conquista para o acervo com cópias que virão do Estação Botafogo para cá. Enfim, nós temos aí parcerias, convênios sendo montados. Existe um trabalho que a gente vai realizar em conjunto com o Sebrae também. Nós estamos estudando uma parceria com um novo Centro Regional de Arte Brasileira, que será criado no centro da cidade e terá uma videoteca. Nós pretendemos que essa videoteca também tenha uma programação do Museu de Arte Moderna. Enfim, e buscar recursos públicos, recursos privados, usar a nossa criatividade para fazer com que a Cinemateca não deixe de existir e permaneça esse espaço essencial para a formação cinematográfica do público, sobretudo do Rio de Janeiro. E complementa falando sobre a exposição que vai ter do Frank Sinatra. A partir do dia 18 de agosto, nós vamos realizar uma grande mostra de filmes do Frank Sinatra, são mais de 20 filmes. Nós iremos também realizar no hall da Cinemateca, no caminho de entrada até a Cinemateca, uma exposição de fotos, capas de disco, objetos de decoração, pôsteres, enfim, cartazes de todos os filmes que estarão sendo exibidos aqui. São mais de 20 filmes, e também iremos promover debates. Nós teremos a presença aqui do professor João Luiz Vieira, do crítico Richard Penha, que também participará num evento em que se comentará a influência do Sinatra, a influência da forma de cantar do Sinatra nas produções, inclusive nas próprias produções nacionais, como algumas obras da chanchada tiveram protagonistas inspirados no crooner Sinatra, que é o caso, por exemplo, de Dick Farney. Então a gente está fazendo uma interlocução a partir dessa mostra, como eu disse, promovendo, estimulando o conhecimento. A Cinemateca não é um mero espaço de reprodução de filmes, ela é um espaço de discussão, de debate, de produção do conhecimento e de conservação do material cinematográfico do Brasil e, na medida do possível, do mundo. Não, você diz assim,
passar, né, pelo acervo, pelas latas, né, e ver aquelas... procurar ali nas latas quais são os títulos que estão à disposição. É muito difícil, porque é quase como montar um novo filme na sua cabeça. Evidentemente, os filmes brasileiros todos chamaram a minha atenção. As latas do Macunaíma, Deus e o Diabo na Terra do Sol, Vai Trabalhar Vagabundo. Mas se tivesse que dar uma particularidade, a sala que mais me tocou foi a sala onde estavam guardados os rolos dos trailers de filmes. Descobri ali alguns filmes que eu já havia sequer esquecido, e sobretudo os trailers desses filmes, né, guardados, preservados. Eu acho que essas coisas é que fazem com que a gente pense no valor histórico que as imagens têm, quando você de repente não sequer se lembrava da importância que aquelas peças, digamos assim, publicitárias, né, tinham na sua memória, e de como elas estavam guardadas na sua memória. Então foi eu acho que sempre entrar nesse espaço aqui é ter uma relação, aprofundar uma relação com o cinema que vai para além da mera projeção. Ela passa por... A cada dia eu estou descobrindo aqui um novo aspecto da existência do cinema, da presença do cinema e das diversas formas como ele se manifesta. Então, eu diria para você que é uma emoção constante que eu tenho certeza não vai terminar enquanto eu estiver por aqui. A gente se vê na Cinemateca do Museu de Arte Moderna e no Vertentes do Cinema.